Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas ideias de Brian Tracy para entender as chaves que podem destravar o nosso verdadeiro potencial. A questão principal que ele levanta é fascinante. Então, vamos lá. Para a gente começar, tem uma pergunta que é a base de tudo isso. Por que existe um abismo tão grande entre o que as pessoas poderiam ser e o que elas de fato se tornam? Sabe, por que algumas parecem ir tão mais longe do que outras? E olha, os dados sobre isso são de cair o queixo. De acordo com as pesquisas que o Tracy cita, cerca de 84% da força de trabalho é considerada subempregada. E é super importante entender o que isso quer dizer. Não é que a pessoa está desempregada, não. Significa que a grande maioria das pessoas está em trabalhos que não usam nem de perto todas as suas habilidades e seu potencial. Ok, vamos aprofundar um pouco. Isso nos leva ao que o Tracy chama de lacuna de potencial. Ele faz uma analogia, sabe? Numa escala de 1 a 10, a pessoa média funciona num nível 2 ou 3. Isso quer dizer que a maior parte de nós está usando menos de 10% da nossa capacidade total. É muita coisa que fica pelo caminho. Para explicar por que isso acontece, o Tracy usa uma metáfora que é simplesmente genial. É como se cada um de nós tivesse um supercomputador, a nossa mente. Só que sem um manual de instruções. E qual o resultado? A gente acaba se programando por acidente, sabe? Muitas vezes com pensamentos e crenças que nos limitam. Então, que manual é esse, afinal? É a nossa programação interna, aquilo que o Tracy chama de autoconceito. É ele que está na raiz de todos os nossos resultados na vida, tanto os bons quanto os ruins. O autoconceito, ou o nosso conceito próprio, é basicamente o pacotão de tudo que uma pessoa acredita ser verdade sobre si mesma. O ponto crucial aqui é o seguinte: ele não é baseado na realidade. É baseado na informação que a gente aceita como verdade. E é ele que determina tudo, desde quanto se ganha até a eficácia no dia a dia. E isso aqui ilustra perfeitamente a diferença de mentalidade. Pessoas com locus de controle interno sentem que estão no comando, que são responsáveis pela própria vida. Isso gera felicidade, paz de espírito. Já quem tem um locus externo sente que as forças de fora, as contas, o chefe, a saúde, é que mandam. Isso, claro, gera negatividade e aquele sentimento de ser uma vítima das circunstâncias. E com isso, a gente chega na tese central de todo o seminário, que pode ser resumida nessa frase. É uma ideia simples, mas ao mesmo tempo com um poder de transformação gigantesco. É o ponto de virada para a solução que a gente vai ver agora. Então, aqui está o pulo do gato. O primeiro e mais importante passo para assumir o controle da própria vida é aceitar 100% de responsabilidade por absolutamente tudo, sem desculpas, sem colocar a culpa em ninguém. O Tracy visualiza isso de um jeito muito claro, com a árvore das emoções negativas. A raiz, a fonte de tudo, é o ato de culpar os outros, de não ser responsável. Sentimentos como o medo, dúvida, raiva, são só os galhos. Para se livrar dessas emoções, não adianta podar os galhos. É preciso cortar a raiz. E isso se faz aceitando a responsabilidade. Isso mostra uma diferença fundamental. A responsabilidade é proativa. Ela está focada em soluções, no futuro. Já a culpa é reativa, fica presa lá no passado, procurando um culpado, o que no fim das contas não resolve nada. Vamos em frente para ver como isso se desenvolve. Agora que a gente já entendeu o que e o porquê, vamos para o como. Essa parte é sobre as ferramentas mentais práticas para começar essa reprogramação. Essa é uma lei simples, mas, nossa, como é poderosa. A nossa mente consciente não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, o único jeito de se livrar de um pensamento negativo é trocá-lo ativamente por um positivo. Você não apaga o pensamento, você o substitui. E aqui vai uma técnica super prática para lidar com a ansiedade, o destruidor de preocupações. Primeiro, defina o problema, coloque no papel. Segundo, identifique qual seria o pior cenário de todos. Terceiro, aceite mentalmente essa pior possibilidade. E quarto, e mais importante, comece a agir imediatamente para garantir que o pior não aconteça. Tudo isso nos leva à conclusão final, que é a mais poderosa de todas. As pessoas não são vítimas das circunstâncias. Elas são, na verdade, as arquitetas da própria vida, do próprio destino. Essa citação famosa resume toda a filosofia do seminário de um jeito perfeito. O limite do que se pode alcançar não está no mundo lá fora, mas dentro da própria mente. Está naquilo que se ousa imaginar e, principalmente, acreditar.
E, para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso, qual seria aquele pensamento limitante que, se fosse trocado hoje, agora, teria o maior impacto possível no destino de alguém? Achar essa resposta? Bom, já é o primeiro grande passo.